Fala galera, estamos iniciando aqui a estreia do nosso podcast Fire. Tá aqui conosco o Júnior, né? Faz parte da nossa liderança ali também. O Natanael também faz parte da liderança. Ambos trabalham ali com o louvor, né? São os responsáveis ali pelo louvor, a ministração dos louvores ali no nosso evento, nesse trabalho que está se iniciando. E aí galera, paz do Senhor, tudo bem? Rapaz. Tudo jóia? Jóia. Tamo junto. Sempre. Vamos falar um pouquinho do Fire? Bora. Do Pra que cima. foi aquele Fire, né? Rapaz, Será que o povo ficou com gostinho de quer mais? o negócio foi pancada, né? É. Como é que se diz? Foi surreal, né? O primeiro que aconteceu no Mandu e foi o que foi, né? Foi o que aconteceu. Pessoas transformadas. Foi surreal. 27 almas para Jesus, né? 27. E foi um verdadeiro fire, né? Um verdadeiro dia de fogo. Porque assim, apesar até mesmo do dia quente, da noite quente que estava, a presença de Deus era tão maravilhosa, tão perfeita naquele lugar, que mesmo assim o pessoal não queria sair de dentro da igreja. A galera não queria sair daquele ambiente que tinha sido, que se tornou naquele local. Por tudo que foi feito, a preparação, tudo. Aquilo ali foi surreal, foi assim, um divisor de águas pra muita gente. E o engraçado é que pra gente que tava envolvido ali com o trabalho, organizando, tivemos ali passamos ali eu acho que 2 meses organizando esse evento, e quando chega na semana é aquela correria, né? E vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu particularmente, eu não esperava que ia tomar a proporção que tomou, né? Eu acho que elevou um pouco, superou as nossas expectativas, né? Aquilo que foi feito e realizado ali naquela noite. Deus realmente se fez presente ali naquele lugar, vendo ali os jovens totalmente se entregando à adoração, né? Adorando ao Senhor, se entregando àquele momento ali de adoração a Deus. E o melhor de tudo, né, cara? Eu acho que todo o período de consagração e oração que tivemos valeu a pena porque teve vidas se entregando a Jesus, né? Isso é o mais importante de tudo. E esse é o propósito, né, do Fire. É vidas, é reino. Nada mais que isso, assim, como você falou da preparação de todos aqueles dias de oração com a galera empenhada realmente em ver vidas salvas, porque esse é o propósito do Fire Day, é esse. Não é querer chamar atenção para o homem, mas atenção para Deus, sabe? Até pela palavra que foi dita naquela noite, que foi pregada. Cara, que é aquilo? Que é aquilo? Eu não esperava que fosse tomar uma profundidade tão grande daquela forma, que não fosse ter tão profundo daquele jeito. Verdade. E pessoal, só para vocês ficarem antenados àquilo que a gente está, a esse primeiro podcast que a gente está iniciando aqui, né? É apenas o primeiro de muitos que virão, né? É a estreia, né, do nosso podcast. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Fire, né? Sobre esse trabalho que a gente está desenvolvendo ali na Del Mandu. Mas nós vamos trazer vários outros temas aqui importantes, principalmente para essa geração, para essa juventude, para os tempos de hoje que a gente está, né, vivendo. A gente que está ali trabalhando com jovens o tempo inteiro, a gente presencia algumas situações, né, que são importantes ser trabalhadas no meio dos jovens, e a gente vai tratar aqui também no nosso podcast. Mas tratando do Fire, do que foi aquele Fire, o que você esperava daquele cara ministrando a palavra lá, o Eliel Rufino? Rapaz, assim que ele chegou lá, na verdade assim que ele chegou não, assim que escolhemos, né? Porque a gente tem toda uma escolha, né? Uma pesquisa pra gente não levar. E aí acaba que pesquisamos e tal, e aquele negócio aí. A princípio, quando foi apresentado, né, pra gente, pra toda a liderança, eu vou falar a verdade, eu não esperava aquela seriedade na palavra, aquele dom, né?
da palavra que ele tinha. E foi surreal, cara. Na verdade, assim, palavras fogem nesse momento, porque foi uma palavra tão vinda do céu, tão transformadora, né? E questão da transformação, voltando até um pouquinho aí do que você tinha falado, a preparação também manda muito, né? Nós nos preparamos demais, né? De semanas, né? De oração e buscando e aquele negócio e pagando o preço. E não é fácil, vocês sabem que não é fácil. Todo mundo tem seus deveres, os seus afazeres, seus compromissos. E se doar é o nome. Mas se doar nesses momentos que você acaba que passa o seu dia de cansaço e tal, em prol de uma obra, não é para qualquer um. Verdade. Tem que ter o sangue no olho, né? É amor. Eu sempre falava para os meninos, falava assim, gente, vamos fazer aqui a nossa parte de busca. Não sei se o Natanael estava lá um dia lá que eu falei sobre isso aí. Mas vamos abraçar cada um que vai chegar aqui. A gente não sabe. Igual o nosso pastor sempre fala, né? Nós não sabemos quem está chegando lá na igreja. O que a pessoa está precisando, o que ela, né? O que ela está pensando, o que ela está sentindo. pensando. Então vamos tentar chegar, abraçar essa pessoa e entender o que ela está necessitando naquele momento. E isso faz uma total diferença, né? Junto com a palavra que foi do Eliel Rufino, foi uma palavra vinda dos céus, né? Eu mesmo não esperava a palavra daquela nunca. Vou falar mesmo. Eu olhei pro cara e falei, que? Profetinha, profetinha aí. Aleluia, só esse negócio de aleluia pra lá, aleluia pra cá. Na verdade, depois que a gente teve... Tudo passou, né? O evento passou, algumas pessoas, alguns jovens principalmente, chegaram na gente e falaram assim, cara, vou te falar a verdade. Eu esperava que ele fosse apenas resenha. Assim, que ninguém esperava a seriedade da palavra mesmo, né? Então, querendo ou não, você ainda tava isso. Não, eu nem tanto assim não, mas assim, eu tinha convicção de que Deus realmente ia fazer alguma coisa ali naquela noite, e eu já tinha assistido algumas pregações dele e visto a forma que Deus usa ele, é de forma poderosa. O ministério daquele rapaz é um ministério muito bonito. Mas assim, os jovens em si criaram uma expectativa de que fosse só resenha. Era mais resenha, fosse mais resenha do que palavra, uma grande maioria. É até então que quando ele subiu para ministrar, em momento algum, quando ele subiu no altar, ele falou o aleluia. Não falou. Em momento algum ele falou aleluia. E aquilo ali ficou marcado no meio dos jovens, porque muitos estavam esperando, né? Estavam naquela expectativa. Olha, o cara não vai falar o aleluia, velho, não sei o quê. E não falou. E quando o cara entrou na palavra, mano, ele entrou aplicando a palavra assim de uma forma, ele ministrou sobre Paulo de uma forma assim sobrenatural. Teve até poderosa. Teve até aquela menina, né, que fez um resumo, né, da palavra e tal. A Isadora, né? A Isadora. Deve estar assistindo a gente aí. Deve estar assistindo. Ela fez um resumo extraordinário, cara. Cara, acho que em 10 minutos, não sei, até menos. Ela fez um levantamento assim extraordinário, né, Natanael? Não, aquilo ali, eu vou te falar uma coisa. E eu acho que a proporção que tomou, eu acho que o povo esperava um show e não uma pregação. Uhum. Porque, assim, é que nem a gente tava falando, se a gente espera que ele vai chegar lá e fazer lá o aleluia, coisa mais descontraída, mais comédia, eu acho que da mesma forma o pessoal que veio também achou a mesma coisa. Falou assim que, o aleluia, eu vou lá pra ver o aleluia. Mas quando chegou lá, tomou cada pedrada, saiu de lá com as costas roxas. Porque eu vou te falar uma coisa, o que ele pregou naquele momento, eu acho que assim, até o momento em que a igreja estava precisando de escutar aquilo, sabe? O que era a função do fogo na nossa vida. Então, assim, eu acho que era um momento em que a igreja estava encaminhando uma sequência de palavras que a gente precisava escutar aquela ministração em si, sabe? Então, assim, mesmo que o pessoal tenha ido com o intuito de ver piadas, alguma coisa assim, cara, eu tenho certeza que muita gente saiu dali edificada. Muita gente saiu dali transformada e assim, com uma visão diferente sobre o que é reino. E assim,
tratando-se de avivamento, é tão interessante que quando a gente foi definir o nome para o evento, né, a gente, de forma conjunta, escolhendo o nome, definindo o nome. Vale ressaltar isso aí, que tudo que a gente vai fazer, né, tudo é de forma conjunta. E a gente tentando decidir um nome e tal, e o Espírito Santo de Deus nos deu o direcionamento para esse nome, né? Fire Day. E logo depois, o nosso pastor ia inclusive estar aqui, né? Mas teve um imprevisto, um problema, não pôde estar. E ele ia poder falar um pouquinho melhor pra gente sobre isso. Logo depois que a gente havia definido o nome e tudo, e um pouco antes do Fire mesmo acontecer, ele teve na cabana, né? E o bicho voltou de lá loucão. Voltou de lá avivado. Metralhadora de Jeová. E aí, assim, meio que encaixou. Você percebe que houve uma conexão do Espírito Santo de Deus em relação a isso. Por quê? Porque a nossa igreja, ela está trabalhando esse tema desde quando ele voltou. Sim. Da cabana, né? Desde então, as ministrações que estão sendo ministradas nos nossos cultos, nos nossos encontros, é sobre avivamento, né? Está relacionado ao avivamento. O tema central da nossa festividade que a gente teve foi avivamento. Sim. Então, eu não tenho a menor dúvida de que esse tema ele foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E eu acho que a maior necessidade dessa geração atual hoje é de experimentar um verdadeiro avivamento diante de Deus. Não um movimento, você está me entendendo? Porque avivamento não é um movimento, mas experimentar um verdadeiro avivamento diante da presença de Deus, né? A gente vê jovens que estão amedrontados pelo sistema. A grande verdade é que a maioria das pessoas, dos jovens dessa geração atual, elas têm medo de experimentar o que Deus tem reservado para ela. Elas têm medo de se entregar de fato. São pessoas que às vezes se contentam com aquele nível raso, né? Sim. Tem medo de águas profundas, tem medo de se aprofundar na presença de Deus. Então, a proposta do Fire Day, cara, é de incendiar a Lusiânia. É de justamente atrair essa juventude para viver esse avivamento, que é uma promessa de Deus para as nossas vidas, para essa geração, né? Experimentar desse avivamento, mas de forma profunda. Não de um movimento, mas de um avivamento mesmo, de verdade. Falta um estalo, né? E estamos aí para isso. Verdade. Tá aí para isso. É querer viver, né? Aquele, se eu não me engano, é Êxodo 19, Gênesis 19, que eu vou subir o monte, né? Onde Deus ele queria se relacionar com o povo, ele iria se revelar no cume do monte, e o povo temeu a Deus. E isso porque ele conhecia a Deus, sabia quem era Deus, e naquele momento temeram a Deus. E hoje não, hoje nós temos a oportunidade de conhecer a Deus e falar bem assim, eu vou subir o monte. Eu vou conhecer a Deus verdadeiramente. Mas só que não é só pegar um trecho de uma música dessa e falar bem assim, eu vou fazer isso e não fazer verdadeiramente. Sabe, é por isso que está sendo, eu creio nisso, está sendo levantada uma geração agora que vai fazer com que a nossa geração conheça verdadeiramente quem é Cristo, quem é Deus. E não para ter medo de Deus, mas ser apaixonado por Deus. De falar bem assim, cara, eu conheço a Deus, eu sei quem é Deus na minha vida, eu sei o que Ele tem feito todos os dias na minha vida. Não só de ouvir falar. Não só de ouvir falar, exatamente. Isso é tão interessante que existem pessoas que estão dentro da igreja há 10, 15, 20 anos e não conhecem Jesus. Existem pessoas que vão para a igreja, participam de um culto semanal e de fato não conhecem Jesus. Eu posso dizer que eu conheci Jesus com os meus 17 anos de idade, que foi quando eu me reconciliei, né? E eu passei a congregar ali na Igreja da Fama, em Goiânia.
E naquele lugar eu tive um encontro com Jesus e Jesus foi apresentado para mim. Agora você fala assim, mas poxa, Daniel, você nasceu num lar evangélico, cara, como assim? Você nasceu no berço evangélico, sua mãe é cristã e tal, e você vivia em igreja e tal, mas eu não conhecia Jesus. E tem muitos jovens vivendo dessa forma. Jovens que não conhecem a Cristo, mas conhecem apenas o sistema religioso. Pessoas que vivem debaixo de um sistema religioso, não do verdadeiro evangelho. E o que é o evangelho de Jesus? O evangelho de Jesus não é uma opressão. O evangelho de Jesus, a proposta do evangelho de Jesus não é te gerar uma opressão, não é colocar uma carga sobre as suas costas, mas é pelo contrário, é de aliviar o peso, é de te dar liberdade de adoração. E o interessante, cara, é que a gente observa, a gente que trabalha com jovens, a gente tem visto muito isso em vários lugares, em muitas igrejas, jovens que têm aquela rigidez de adoração, não consegue se entregar de fato à adoração, né? Que está acostumado com um culto metódico, onde tem uma liturgia metódica, onde simplesmente se segue uma cartilha. Esses dias eu conversando com o pastor Danilo, ele até falando, né? Tem muita igreja assembleiana aí que se diz ser pentecostal, mas que está tendo cultos piores do que as igrejas católicas, mano. Piores do que as igrejas católicas. E isso é um fato que a gente está vivendo hoje, né? E cara, aquela noite do Fire, eu vou falar, foi algo sobrenatural. Quando você vê uma igreja cheia de jovens, né? Você vê jovens sentando no chão porque não tinha onde sentar para receber a palavra, para receber o louvor, para ofertar sua adoração a Deus diante do altar do Senhor, cara, você fala assim, meu Deus, isso aqui é um verdadeiro avivamento. Isso aqui é um avivamento, né? O avivamento, ele não se resume apenas em um movimento ou em um culto, né, ali dentro, não se resume em o que acontece ali entre quatro paredes, mas aquilo que nós vivemos fora daquelas quatro paredes, aquilo que nós praticamos ali fora, né? E foi sobrenatural, cara. E lembrando, né, que uma igreja lotada de jovens, mas não tinha só jovem. Não, verdade. Tinha idosas ali. Verdade. Que eu pensei assim, nossa, na hora que começar o Fire aqui, vão embora, porque eu vou falar, isso aqui é coisa de louco. Mas ficaram até o final, cara. Tinha idosa lá pulando. Que eu falei, esqueceu da vida. Teve um até que elogiou, né? Esqueceu da vida, pulando lá, até mais que os próprios jovens que estavam ali. Eu falei, cara, isso sim é um mover do Espírito Santo, porque quem convence o homem é o Espírito Santo, não tem outra pessoa. Não tem outra coisa que consiga convencer o que é de Deus e o que não é. Só o Espírito Santo que traz o convencimento, que traz a revelação às nossas vidas. E naquele dia eu pude experimentar mais uma vez o mover de Deus verdadeiramente. Foi forte, cara. Teve uma delas que mandou até no grupo da igreja, né? Foi. Uau, nunca tinha visto isso aqui, os jovens estão de parabéns e tal. Mas isso nada mais, nada menos o que eu vejo, né? São estratégias. Assim como o mundo tem estratégias para tragar os nossos jovens, Deus também manda estratégias também pra gente, pra igreja, abrir o olho e buscar resgatar esses jovens que estão aí fora. E a igreja tem que estar atenta, né? Para essas estratégias e tal, porque às vezes passou, já foi. O Fire Day é uma estratégia que Deus colocou em nossos corações, no coração de toda a liderança, né? É claro, buscamos isso, né? E que funcionou e vai funcionar. Esse foi apenas o primeiro. Já foi da forma que foi. Imagina os próximos, que a gente vai ter mais tempo pra gente trabalhar. Ressaltando também que a gente também tem toda uma equipe por trás, né? Tem. A nossa equipe também é aquela assim, vamos. A galera é fundamental, né? Juventude Despertar não é brincadeira, não. Estão precisando disso, a galera tá junto. Estão precisando daquilo, a galera tá junto. Então, é um time muito forte por trás. Claro, com Deus sempre à frente de tudo, né?
sempre em direção na direção de Deus. Eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho, né? Eu falo isso para os jovens. Ninguém faz nada sozinho. Na verdade, para um trabalho como esse acontecer, os jovens não tiverem incendiados e não tiverem envolvidos, a coisa não flui, não dá certo. A juventude ela tem que agarrar ali juntamente com a liderança, ela tem que estar incendiada, ela tem que estar sedenta por próximo, pelo outro, e quero mais, para que a coisa realmente possa acontecer e fluir de forma natural, né? É claro que aquilo que nós não podemos fazer, que é o mais importante, o Espírito Santo de Deus faz, né? Mas a entrega da juventude, o esforço de cada um em poder fazer com que o trabalho aconteça é algo fenomenal. O Júnior falando aí a respeito dessas atualizações, né, que o mundo tem e que vem oferecendo para os jovens, todos os dias o mundo, o inimigo ele chega com uma proposta nova, né? Todos os dias ele chega com uma novidade nova. E isso é tão perigoso que a igreja ela precisa acordar para poder buscar essa atualização também, né? Paulo ele fala, renovai-vos com o poder da vossa mente, né? O poder da vossa mente, para que vocês possam entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, essa renovação, ela precisa, a igreja precisa acompanhar isso, para que os jovens possam a cada dia estarem envolvidos, não somente envolvidos, mas comprometidos com o reino. Porque pessoas envolvidas com o reino tem demais. Pessoas que estão ali envolvidas com o trabalho tem muitos. Agora, comprometidas com o reino são poucos, né? E os jovens precisam sentir esse anseio, estar sedento disso, de poder estar envolvido, trabalhando, ajudando, servindo, que é a essência do Evangelho de Jesus, é o servir, né? E os jovens precisam aprender a servir dessa forma. Isso é muito importante. O espírito de servidão é o que a gente mais trabalha, né? É o servo, né? A gente sempre vem batendo nessa tecla. Ser servo, ser servo. Então, tudo que quando a gente precisa da galera, a galera vem servindo mesmo, né? Sim. É o que a gente mais ensina. Servir e ser líder. Servir e ser líder. Tanto que o nosso PGI vem bombando, né? Através do PGI também, querendo ou não, tem um papel também aí. O PGI tem um papelzinho por trás aí desse Fire Day, né? No dia lá que lotou lá, a gente não esperava, né? Nós não esperávamos que seria daquela forma. E foi daquela forma, né? E foi lotadaço, vamos dizer assim. A galera não tinha mais lugar, a galera foi sentando no chão e todo mundo junto, e aquele negócio. Mas é todo um trabalho por trás, né? Nos PGIs, volta a falar, na entrega ali, né? Nas orações, aquela entrega toda, semanal e aquele negócio todo. Então, são estratégias juntas, né? Uma estratégia daqui, uma estratégia dali, outra. E junta tudo. E o Fire Day sendo uma das estratégias mais... Como é que se diz? Mais... fugiu até a palavra agora. Mas sendo, assim, uma das mais difíceis, vamos colocar. Funcionou tudo bacaninha do jeito que a gente esperava. Só não esperava, né? Aquela multidão. A proporção, né? A proporção que foi. Mas deu tudo certo no final. Eu acho que o mais importante, assim, do Fire em si é que ninguém colocou expectativa no que o homem podia fazer, né? Uhum. Ninguém de nós ali estava ali buscando, falando assim, pai, vai vir tal pessoa, usa tal pessoa. Não. O nosso intuito não era esse. Pai, faça a sua vontade. Eu acho que é por isso que a gente não tinha tanta expectativa de que fosse chegar ao nível que chegou. Porque quem faz não é a gente, nada é sobre o que a gente pode fazer. Então, assim, quando a gente coloca as nossas expectativas verdadeiramente em Deus, fala assim, pai, que o que acontecer aqui seja da tua vontade e que tudo esteja no centro da tua vontade, chega a tomar uma proporção, às vezes, até maior do que foi no primeiro Fire. Assim, a gente pensa, cara, o primeiro Fire ele bombou.
E se Deus quiser fazer 10 vezes mais no segundo Fire? A ponto de não caber ninguém nem dentro da igreja, nem no chão. Sabe? A ponto assim, porque a gente tá em busca de avivamento. E se o avivamento, se o derramar do Espírito Santo acontecer num dia desse? Então, assim, não é nada sobre o que a gente pode fazer, mas sim por tudo que Deus vem fazendo e por toda a estratégia que Ele vem dando e ministrando aos nossos corações. Porque ali eu tenho certeza e tenho aprendido isso e tenho visto a humildade de cada um em servir a obra. Sabe? A humildade em querer estar ali e não querer chamar atenção para si mesmo. E olhar e falar bem assim, cara, isso aqui é para Deus, isso aqui é em prol do reino. E no final das contas ver 27 almas se rendendo. Isso é o mais interessante, é saber que as expectativas não estão no homem. Ninguém quer o holofote. Ninguém quer estar ali estampado, falando assim, eu fiz. Não é eu fiz, nós fizemos. Centralizar Cristo, né? Cara, isso aí é um pouco até a liturgia dos nossos cultos. Nosso campo, a Adel, ela tá passando por essa reformulação, né? Por essa mudança de mentalidade, onde uma nova liturgia está surgindo para melhorar, né, os cultos também congregacionais e nós precisamos entender que o culto ele não é um lugar onde eu não posso chegar em um culto na igreja e achar que eu sou um espectador, que eu tô ali para assistir um culto. Muitas pessoas têm esse sem a presença de Deus, tendo ali os louvores sendo ministrados, tendo ali uma palavra que será aplicada para o seu coração, e você ofertar e entregar o seu melhor diante do altar de Deus, né? Hoje, nós temos livre acesso aos céus, nós temos livre acesso a Deus. Eu posso ir para um culto como esse e ofertar o meu melhor, cara, né? Rasgar o meu coração diante da presença de Deus. Não existe mais alguém para intermediar a minha adoração a Deus. Não. Jesus veio, meu irmão, e quebrou esse paradigma e falou assim, agora é você e Deus, você tem ligação direta com o céu. E a gente tem que aproveitar disso, né? Nós temos que entender que em nosso coração está a essência da adoração. Eu só preciso executar, eu só preciso exercitar isso. Verdade. Eu sou um adorador por essência. A essência de adoração a Deus, ela existe dentro do meu coração, ela existe, né? O ser humano, ele é sedento por Deus, ele precisa, ele é dependente de Deus, é a dependência de Deus. Aí volta a dizer a questão do medo, né? Tem gente que tem medo de depender de Deus, cara. Tem gente que tem medo. Eu costumo dizer que há uma grande diferença entre o relacionamento de Deus com o homem no tempo do Éden, com o relacionamento de Deus com o homem nos tempos de hoje. No Éden, a Bíblia diz que Deus, né, descia todo fim de tarde para falar com Adão, para se relacionar com Adão. Hoje, o homem precisa buscar a presença de Deus. Hoje é diferente. O homem depende de Deus. O homem precisa de Deus. O homem necessita de Deus. Então, há uma grande diferença entre esses relacionamentos. E o interessante, Júnior, é que você falando aí dos PGI, e o Fire Day, na verdade, a estratégia do Fire é como se fosse uma rede, né? Que a gente lança sobre as águas e aí de repente vem, né? Vários peixes. O Fire Day é a mesma coisa. É uma ferramenta de evangelização. Ganhamos 27 almas. Mas e aí, Daniel? Dessas 27, tem algumas delas se consolidando na fé? Hoje nós temos. Por quê? Porque nós temos a ferramenta, que é o PGI. O PGI consegue fazer esse tipo de trabalho. O Fire Day, você lança a rede sobre as águas e o PGI vai abraçar essas pessoas e vai fazer com que elas se consolidem na fé. Essa é a proposta. Exatamente. E você falando aí em questão
jovens, né? De ter medo e tal. Talvez o jovem não. O jovem não teve um acompanhamento por algum tempo. Se deixou, né? Se deixou o jovem e tal, sem estratégia, sem aquele... Né? Só aquele negócio, aquele meio mecanizado, é o que eu vejo. E hoje não. Hoje, se você não tiver estratégias novas estratégias, se você não tiver uma visão de reino e que envolve essa galera, infelizmente, você vai estar para trás. E hoje a gente fala do Fire Day por quê? Porque foi o Fire Day hoje é uma de nossas estratégias, né? E a gente tá falando do Fire Day porque é uma das nossas estratégias, mas a estratégia que surgir na vida, na igreja ou na liderança de qualquer pessoa, pega essa estratégia e usa ela como um Fire Day, como, entendeu? De outra forma, outras estratégias, não sei. Mas não deixa passar não, porque estratégias são Deus que coloca nos nossos corações, né? É vinda do céu, cara, isso aí. Então hoje nós temos o PGI como estratégia, nós temos o Fire Day como estratégia, já tivemos o Conexão como estratégias e várias outras estratégias. Então, não só essas, mas assim que vai surgindo todas essas estratégias, você, assim que chega no seu coração, pega essa estratégia e trabalha ela. Entendeu? Não, eu falo isso mais a questão da liderança por fora, quem está de fora vendo, né? Igual os PGIs aí. Nós temos uma levada totalmente diferente do PGI lá, vamos dizer, lá do Parque Alvorada. Só que a estratégia deles lá funciona. Eles têm uma estratégia dentro do PGI. Nós aqui dentro do nosso PGI tem outro tipo de estratégia. Aí teve até um outro lugar, eu não sei, foi até, eu salvo engano, foi até rural, os caras fizeram um churrasco, não foi? Pra você ver, uma estratégia diferente. Por mais que seja um churrasco, as pessoas às vezes podem olhar, apenas um churrasco. Não é apenas um churrasco, é uma estratégia, cara, aquilo ali. Entendeu? Porque é comunhão, cara. Comunhão com a galera. E muitos jovens hoje necessitam disso. É de estar próximo, é de ser ouvido, é de receber um abraço. Entendeu? Então, nos PGIs é onde você vai ter esse cuidado a mais, vai ter esse acompanhamento mais aproximado, entendeu? É o que eu vejo. Então, se vocês têm algum tipo de estratégia, abraça essa estratégia, seja ela qual for, e pede a Deus direção que ela vai funcionar. O PGI tá por aí, espalhado no Andel. Tá cada um fogo. Com a sua cara, né? Pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá... Só resgatando. Agora mesmo chegou mais uma galera pra nós, né? Top. E assim, falando até de estratégias, né? A gente também não pode deixar de falar do momento de despertar. Que engloba tudo isso. Que é mais uma estratégia. Uma estratégia. Uma das nossas estratégias. Porque a gente pega aí o PGI, que vem, toma a proporção que tomou. Já junta com o PGI, que vem consolidando vidas, resgatando vidas. Eu não digo assim que esteja indo lá fora lá e buscando aquilo que estava perdido. Não, são pessoas que já conheceram a Deus e por algum motivo não conseguiram mais caminhar. Então nós começamos a resgatar vidas. E chega um momento de despertar onde você tem uma imersão de intimidade com Deus. Isso faz com que a pessoa eleve um nível de intimidade com Ele que ela nunca teve antes. Um momento de intimidade ali com poucas pessoas, onde ninguém vai ligar se você está chorando ou não. Ninguém vai se importar se você tá quieto. Não, ali é um momento de intimidade com Deus, onde também é uma estratégia voltada para resgate de vidas. Não, e falando, só cortando você, só complementando, e falando de estratégia, hoje mesmo nós temos uma estratégia que nós não estamos falando. Hoje mesmo nós temos o papo batom, papo gravata, que é também uma estratégia também, né? Pode falar, Adriano. Não, é interessante que quando a gente pensou em fazer o Momento Despertar, né? Não tirando o foco aqui do Fire, mas o propósito do Momento Despertar é para justamente, vocês podem, eu acho que a galera percebeu que
A gente não abre assim o Momento Despertar para outras igrejas e tal, aquela coisa. Não, tem muita gente que vai de fora aberto, mas não é aquele abertão. Mas não é aquela coisa divulgada. Pra tomar uma proporção muito grande, né? Mesmo, né? A gente divulga ali entre os PGI e tal, aquela coisa toda. Por que isso? Porque, na verdade, o propósito do Momento Despertar é justamente levar os jovens a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Sim. E nós temos a oportunidade de fazer esse trabalho com a liderança. E no Momento Despertar, geralmente a gente não traz ninguém de fora para ministrar. O que acontece? Ninguém vai conhecer, ninguém além de Deus, é claro, vai entender e conhecer da tua necessidade espiritual do que a tua liderança e o teu pastor. Ninguém, né? Além de Deus. A tua liderança que te acompanha, que sabe o que se passa na sua vida, e o seu pastor que te pastoreia também e sabe o que se passa na sua vida, ele sabe do que você precisa se alimentar. Ele sabe de que tipo de alimento você necessita. No Momento Despertar, às vezes o pessoal até fala assim, mas vocês não vão trazer pregador. Não, a proposta não é essa. A proposta é fazer com que a própria liderança alimente os seus liderados com a palavra, né? Com a palavra mesmo, com a pregação da palavra. Cara, tem sido assim, o último mês que teve, eu fui muito tocado por Deus. E você vê os jovens se entregando, chorando na presença de Deus. Isso é muito bom, cara. É muito bom. Sensação de dever cumprido. Né? É. Mas em relação ao Fire, será que o povo quer mais, né? Eu acho que sim, viu? Tem umas perguntas aqui no comentário no chat do YouTube. Quer responder? Manda aí. Manda pra nós. Vamos começar agora. Se eu não souber, o Natanael responde. Se eu não souber, o Júnior responde. Tem gente comentando, botando foguinho, outros aleluia. Pastor Danilo já passou por aqui. Vamos pra cima. João, eu quero o próximo Fire Day logo. Comentou aqui dizendo isso. Tá chegando. Já temos outra data, pergunta. Né? Vamos lá. Quem foi? Ansioso. Kemuel Braz, ansioso para o próximo Fire Day. Laila Margarida, já quero o próximo. A Margarida. Vamos lá, quem mais? Isadora Leões perguntou, já tem algum spoiler pra gente sobre o Fire Day, o próximo? Essa Isadora aí, velho, ela detonou, né, foi ela que inclusive fez um breve resumo do que foi o Fire, né? Da palavra, na verdade, do primeiro Fire. E assim, você via no outro dia, era o que mais comentava nas redes sociais e entre os jovens era Fire Day. Foi muito bacana a atitude dela. Obrigado, Isadora. Deus possa te abençoar cada dia mais. E tem sim, nós vamos lançar aqui, hein? Agorinha. André Caleb também perguntando, e o próximo Fire, como vai ser? Kemuel, quero spoiler também. O pessoal já tá curioso aí, já, viu? Tô todo ansioso. Chegaram aqui, uma entrevista colocando fogo. Se eles estão ansiosos, imagina a gente. Vou dar um spoiler pra galera e vai. Cara, será que o povo quer mesmo? Eu acho que... Bota uma metinha aqui no filme, bota uma metinha pra galera, pra vocês responderem. É rocha então, é rocha. Manda eles compartilhar aí que a gente vai soltar. Deixa eu ver o que eles vão dizer aqui. Nós estamos com... Nós pegamos 25 pessoas simultâneas aqui na live. Com 18. Vamos botar o seguinte, nós chegar a 30 pessoas na live, você solta spoiler. Pronto, então fechou. Aí, já pede, eu vou botar o código pra você. Pronto, fechou. Daniel. Você pede pro pessoal compartilhar aí pra nós pegar 30 pessoas na live. Pegar 30 pessoas simultâneas, vocês soltam spoiler. Fácil demais. Eu acho que chega nos 50, hein? Não, 30 é o mínimo, né, gente? Chama, Daniel. Faz aquele negócio, sai, gente. Bora, gente. Bora, gente. 30 pessoas na live e a gente vai soltar o spoiler. Cara, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. O próximo... Vai ser o próximo, cara. Vai ser tremendo. Você não tá entendendo, não. E assim, a gente já tá organizando já há alguns dias já. Né? A gente teve o nosso Comadel agora, recentemente. E queríamos priorizar o nosso Comadel, é claro, né? Então esperamos o Comadel passar. Foi uma bênção, teve muito poder de Deus, muitas vidas se rendendo a Cristo. E aí
agora a gente pode, né, começar... Ver a nossa festa também, né? Ver a nossa festividade também, que a gente se envolveu bastante com ela também. Que foi uma bênção também, que é isso, que festividade. Foi tremendo. E agora a gente pode, né, falar do próximo Fire e tal. O que eu posso dizer, cara, que... Já temos o pregador. O pregador, hein? Vem coisa boa chegando. O cara é fera. E, cara, ele ia participar com a gente, velho, no início ali, mas infelizmente não deu pra hoje. Mas o próximo podcast, né, eu já até falei com ele, já entrei em contato com a assessoria dele pra ele poder participar com a gente. Inclusive, não é o primeiro e único podcast, né? Isso é bom ressaltar e deixar claro pra galera aí que a gente quer fazer de 15 em 15 dias, de forma quinzenal, né? Mas a data do próximo Fire eu vou revelar. Só a data. Só a data? Só a data. Só a data. Bom. E aí a galera já agenda aí. Pode ser, já? Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa, né? A data é dia 10 de novembro. Mas não fala o pregador, não. O pregador tem que... Cara. Hã? Um mês. Um mês. Um mês. Certinho. Hoje é 10 de mesmo, né? outubro. Um mês, cara. Um mês. Um mês certinho. Caraca, Zé. Dia 10 de novembro, já tem data marcada. Numa sexta-feira de novo. Já tem data marcada, Vai ser músicas pipoco. escolhidas. Já as músicas quero ver. escolhidas? Música, uma boa variedade Tem de músicas novidade, escolhidas. tem novidade? Tem novidade. Eu só quero ver a galera saindo de lá e eu não quero mais viver longe da tua presença. Rapaz, chorando, velho. Igual foi no primeiro, a galera se abraçando e chorando. Teve até, eu acho que foi 2 ou foi 3 meninas, né? Porque a foto dela meio que... Foi. Não foi? As 3 abraçadas chorando. Foto legal, cara. Sabe? Falar nisso, a galera da mídia, hein? Da sede que nos ajudou. Agradecer, né? Obrigado foi demais. top. Eu gravei um vídeo nos stories depois lá agradecendo eles. A galera ali fala O trabalho deles são excelentes. Os trabalhos deles são muito bom mesmo. Eu esqueci de falar, mas... A galera da sede ajudou nós bastante lá. Gabriel, como é que é o nome da... Carol. A Carol. A Lana. Ajudaram a gente lá. Cara, muito obrigado a você. Pois é, dia 10 de novembro é nossa segunda edição do Fire Day. Fire Day. Cara, se a gente fica... começar a colocar a gente fica ansioso, imagina a galera. Nós vamos começar a colocar assim, Daniel. Eu acho que nós podemos bolar isso aí. Mas, vai ser aqui pra todo mundo já escutando, hein? Nós vamos colocar assim, Fire Day. O primeiro já teve, né? Agora Fire Day, o pipoco. Aí... Um tá pipocando mais que o outro. Rapaz do céu. Massa demais. Vamos pra cima. E aí, Géry, tá subindo aí esse negócio? Tá, vou precisar compartilhar aqui. Vamos atualizar aqui pra gente pegar aqui. Atualização. Bom demais. Tá indo. A gente já tá na correria, né? Organizando tudo e... A gente tá ansioso pra saber como é que vai ser o Fire Day. Será como é que o povo tá achando que vai ser o Fire Day? Pois é. Será como é que eles estão imaginando o próximo? É meio boa ideia. Assim, se você for tirar por base do que foi o primeiro... Fica até difícil de imaginar. A gente levou o nível de expectativa. Então, o mínimo que tem que ser feito é manter aquilo ali, né? Mas uma das novidades que a gente tem pro Fire aí também é um trabalho de evangelismo, né? Sim. A gente quer fazer um trabalho de evangelismo aí diferenciado mesmo na nossa cidade. Um pouco voltado também para aquele evangelismo que a gente já fazia, inclusive nas escolas. A gente voltar a fazer. Porque, cara, o cara que vai vir ministrar, bicho, você não tá entendendo o trabalho que aquele cara desenvolve, não. Não revela o nome, não, mas de onde é que ele é? Ele é de Goiânia. Ele é de Goiânia. Eu tenho até o dom de cura, né? Eu já ouvi falar. Tem. É ele? Na verdade, assim... Tô só soltando aqui devagarinho. O testemunho... Aí você tá me comprometendo, cara. Você tá me comprometendo. Não fala muito, não, que aí já fica... Não fica muito fácil. Mas assim, o engraçado é que tem muita gente que fala assim, cara, algumas pessoas chegaram em mim e falaram, né, cara, vocês estão trazendo uma galera jovem pra ministrar no Fire, né, e tal. E
assim, não só no Fire, mas acho que na maioria dos eventos que a gente faz, a gente pode-se dizer que todos os foca eventos, muito nisso, né? Em trazer pessoas jovens, novas, para poder ministrar. Por que, cara, isso é fundamental? Para os jovens criarem referências, né? Os jovens poderem olhar e falar assim, cara, olha a idade que esse bicho tem, olha a vida que ele já viveu, que ele já passou, né? E o cara sendo usado por Deus, se permitindo ser usado por Deus dessa forma. Então, quando eles buscam essa referência, ele olha e fala assim, para mim também é possível. Porque na maioria das vezes, as pessoas colocam empecilhos para aquilo que elas possam fazer em prol do reino de Deus. É verdade. Elas colocam empecilhos. Ah, porque minha vida é assim. Ah, porque eu sou assim. Ah, porque eu tenho um problema assim, assim, assado. Porque eu vivo dessa... Não, mas problemas e dificuldades todo mundo vive e passa, né? Todo mundo vive e passa. Então, quando você vê um jovem ministrando, sendo usado por Deus, se permitindo ser usado dessa forma, eles começam a buscar essa referência para isso. Fala assim, cara, se esse cara viveu isso e ele conseguiu superar isso, e hoje ele é usado dessa forma por Deus, eu também consigo. Também posso. E isso tem chamado muita atenção da galera. O fato de trazer uma galera nova, né, para ministrar. Isso tem chamado muita atenção das pessoas. Sim. Não, mostrando também para eles também que na verdade é o que você falou, só complementando, que eles podem ir também. Hoje eles estão lá no Fire Day, indo lá escutar tal pastor, mas amanhã pode ser eles que estão lá pregando. Exatamente. Né? Exatamente. Galera nova. Tem esse negócio de, que essa visão aí que tinha que esperar... Não, eu ia falar uma coisa, mas eu vou mudar. Esperar ficar mais velho, né? Porque eu sou chegar à sua idade, né? Aí... E aí, não, a galera hoje é assim, ó. 18 anos, vamos junto, vamos junto. Vamos pra cima, como eu sempre costumo falar, né? Pra trás, nem pra pegar impulso. É o pessoal entender, né? Que não é por idade, cara. Não é idade. Nunca foi sobre idade. É entender que é por maturidade mesmo. E você fala bem assim, cara, se eu não fizer, outra pessoa pode ser que não faça. E às vezes o meu chamado, outra pessoa não tem. E se eu não fizer, não vai acontecer. Uma coisa, sabe? Que eu falei. Como um exemplo, o Eliel mesmo. O Eliel, cara, um rapaz novo. Que tem um chamado de Deus extraordinário. E que talvez o que ele tem, o que ele carrega, outra pessoa talvez não tenha. E se ele não fizer aquilo, se ele não se entregar e se ele não aceitar aquilo, talvez 27 vidas não teriam se rendido a Deus. Verdade. Sabe? Então, assim, a galera que é mais nova entender e olhar e falar bem assim, cara, não é sobre idade, mas é sobre maturidade espiritual. É olhar pra si mesmo e falar bem assim, cara, eu quero viver os planos de Deus pra minha vida. Porque a galera, a maioria quer chegar num culto e quer se render, quer chorar, mas às vezes não bate no peito e fala, cara, eu quero viver isso. Eu quero ser como ele. Talvez não tenha o mesmo chamado, mas tem um chamado, às vezes, até mais bonito. Sabe? Às vezes até assim, de uma expressão que expresse o mesmo valor. Entende? De falar bem assim, cara, o Eliel chegou, ele pregou, ele veio com os 2 pés no peito mesmo. Pregou o evangelho, pregou a palavra na sua essência. E você olhar e falar bem assim, cara, eu quero pregar uma palavra na mesma essência, mas às vezes a mensagem que você vai levar vai ser uma mensagem não tão marcante como a dele. Mas você entender que você também pode fazer a diferença. Verdade. E o interessante, eu conversei com o Eliel, né? Veio de Brasília, lá do aeroporto. Ele contando um pouco da história dele, né? E tudo, aquilo que ele já passou na vida. O cara, por ser filho de pastor, geralmente ele é muito cobrado, né? E tal. É filho de pastor e tal, não sei o quê. Tem que andar na linha. E tal. E assim, ele nem sempre andou na linha, né? Mas você vê a essência, a vontade de fazer, sabe? Não é à toa que Deus usa hoje esse cara, né? A forma que Deus tem usado ele.
Ele tem o trabalho dele como digital influencer, né? Tem lá o trabalho dele voltado principalmente para área gospel, né, e tudo. Mas quando se trata da palavra, velho, o cara leva a sério. Foi isso que me chamou muita atenção nele, sabe? E é apenas o começo do chamado, do ministério que Deus tem reservado para a vida dele. Sim. Ele falando para mim que foi a segunda vez que ele viajou de avião, por exemplo. Veio de lá do Rio de Janeiro para cá. Foi a primeira vez, inclusive, que ele viajou fora do Rio para pregar. Para poder pregar. Então, assim, e o cara tá estourado na internet, né? Às vezes as pessoas... ele comentou isso comigo, que às vezes as pessoas enxergam só o lado comediante, né? O lado da brincadeira, né? Do aleluia, aquela coisa toda. E tem dificuldade de enxergar esse outro lado. E o cara, quando ele aplica a palavra de verdade mesmo. Na sua essência, né? Na sua essência, igual o Natanael falou. E assim, nós nos esforçamos muito, né? Para que sempre que possível trazer uma pessoa para poder ministrar, seja uma pessoa nova, que falem a linguagem, principalmente, dessa geração. Porque, mano, não adianta eu trazer um pregador aí, tem 20, 30 anos, 40 anos de ministério, mas o cara vir com uma linguagem que não vai atender aquilo que, né? Que não chama talvez essa atenção. Geração atual precisa ouvir. É o que essa geração precisa ouvir. Então tem que falar com a mesma linguagem. Entendeu? As coisas mudaram, evoluíram, o mundo evoluiu e a gente precisa entender isso. A igreja precisa entender isso. Por exemplo, eu costumo citar o exemplo seguinte. Você tem 2 filhos, eu também tenho 2 filhos. Você vê os seus filhos lá no celular, tal, aquela coisa toda, e de repente vem seu pai. Entendeu? E fala assim, criando menino aí só no celular, e vendo celular, que isso não presta, que... Talvez para ele que criou você em uma época que não tinha celular, é fácil demais ele falar isso. É simples, entendeu? Mas para você que já vive em um outro tempo, na era da tecnologia, aonde uma criança tem fácil acesso ao mundo através de um aparelhozinho desse aqui, entendeu? É mais difícil pra gente. Pra gente é um desafio, porque na época dos nossos pais, em que não tinham celular, a preocupação dos nossos pais era saber onde que a gente estava, o que estava fazendo na casa do vizinho, com quem que estava andando na escola, aquela coisa. Era essa preocupação daquela época. Quantos dedos chegar arrebentado? Jogar bola, tá jogando aonde e tal, não sei o quê. Hoje não, cara. O mundo ele mudou e ele evoluiu de tal forma que a nossa preocupação hoje, ela se ampliou. Aí às vezes a gente fala assim, que eu crio meu filho dentro de casa, debaixo dos meus olhos. Você acha que tá debaixo dos teus olhos. Acha que tem controle. Você acha que tem controle e não tem. Porque ele tá dentro de um quarto, na maioria das vezes com um aparelho desse na mão, tendo acesso ao mundo todo que tá ali fora daquele quarto, né? E aí o que nós mais vemos é adolescentes e jovens se aprofundando cada dia mais na depressão. O índice de suicídio hoje, no meio dos jovens e adolescentes, ele só cresce todos os anos, eles só aumentam. E pasmem, a maioria deles são de pessoas, jovens e adolescentes que estão dentro da igreja. Então a gente precisa entender, a igreja, as pessoas precisam entender que o mundo, ele evolui, ele cresce, ele muda. Aquilo que foi feito e aplicado nas gerações passadas valeu para aquelas gerações, foi importante, foi o que nos trouxe até aqui, é a base do que nos sustenta hoje. Mas, cara, as estratégias, elas precisam ser mudadas. Eu até me refiro em relação a isso, eu costumo citar um exemplo do seguinte. É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, você assistiu aquele filme lá, o 300? Sim. Sim, né? Top. Você pega lá aqueles caras lá, aqueles 300 homens lá que tá em guerra, lá, tá lutando lá. E aí, de repente, você pega aqueles caras e traz eles para poder guerrear com o exército de hoje. Com as mesmas armas que eles lutavam lá
Mas Ih, só lamento. são massacrados. Vai virar poeira. Os melhores, hein? Vai virar poeira. São massacrados. Por quê? Porque as armas, elas... Cada confusão, O Thiago Ventura. Você arruma cada confusão. Por quê? O Thiago Ventura, ele falou Dos 300. Ele vai... Se fosse ele, o amigo dele que fosse lutar, né? Ele perguntasse quanto seria quantas contas, que ele fala 300 contra 30 mil. Você arruma cada confusão. Você viu esse vídeo? Não, eu vou te mandar, que você vai rachar de rir, cara. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que as armas, né, que eram usadas naquela época já não tem utilidade para hoje. Já não serve. O inimigo, ele todos os dias, ele muda os seus meios e as suas formas de atacar. Sim. Todos os dias ele tem uma estratégia nova, ele tem um aplicativo novo, ele tem uma tecnologia nova, ele tem um site novo. Todos os dias ele tem um meio, uma forma diferente de atacar. E a igreja precisa entender que para nós avançarmos contra essas ideologias, contra esses pensamentos, a gente precisa se atualizar. E Deus também dá estratégias pra gente. Com também, certeza. né? Só que a galera às vezes não quer fazer, não quer, né? Com certeza. Questão aí da pregação aí, dos jovens, né? É aquela história. O Nathaniel falou, Daniel também falou sobre não precisa de ser velho, não precisa de ser experiente. É aquele negócio que eu sempre falo lá nos jovens lá, né? Deus está atrás de pessoas disponíveis para a sua obra, né? Deus quer usar quem está disponível. Pode ser médico, pode ser o doutor da palavra, pode ser o cara mais estudioso, mas se ele não está disponível para Deus, para a palavra, não vai resolver. Então Deus está em busca de pessoas disponíveis, né? Sim. GLG subiu? Bora revelar esse trem? Não, sei não. É o primeirinho, é porque é o primeiro. Pegamos 20. E assim, ó, eu queria até destacar uma coisa, os meninos estão aqui com a camisa do Fire, né? A gente tá trabalhando aí pra criar umas novas camisas aí. Sim. E umas novidades Topzera. topzera. O intuito é de a gente fazer umas camisetas justamente para que a galera possa usar no seu dia a dia, né? Possa usar em um momento com a família. Pode observar que não tem o emblema da igreja ou Sim. de nenhuma denominação. O propósito é fazer com que eles utilizem mesmo aí por onde eles forem e estiver. Bora lá, Géry. Vamos revelar esse negócio. Próximo Fire, dia 10 Que rufam os de tambores. novembro. Você quer revelar já? Certeza? Tá na tela lá? A rocha. Que rufam os tambores. Peraí, não, a rocha. Vamos lá. É do Fire. Tchan. Ladies and gentlemen. Tô só fazendo aqui, né? Dia de Deixando o povo aí. Curioso. Você tá querendo revelar pela metade. De quem é esse rosto? E aí, quem é? Quem será? E assim, né, falando do Fire, até as músicas em si, escolhidas, elas são todas voltadas com uma mensagem, né? Ó, vou soltar na tela da TV, tá? Vai, ó, tá na tela da TV, ó. Top, A galera tá assistindo aqui com... top. Aqui agora tá assistindo, ó, pronto. Paredei, olha o celular de vocês como é que tá aí, olha, vai no canal do YouTube e dá uma olhada como é que tá aparecendo aí, ó. Quem tá lá no YouTube tá vendo. Da forma que vocês vão ver agora. Nossa, Vai lá no... top. Lucas Teodoro. Olha aí, ó. Paredei. Tá com a tela aberta aí, completa, tá dando pra ver todas as informações. Essa informação. Ponto. Isso aí. Lucas Teodoro, cara, Fala um pouco aí. quando a gente foi direcionado pelo Espírito Santo para chamar esse rapaz aí, me chamou a atenção mesmo, de verdade, é o trabalho que esse rapaz desenvolve nas escolas.
é algo sobrenatural. Mano, se a galera entrar lá no Instagram dele lá, vai ver lá o trabalho que ele desenvolve e tudo. Acho que ele tem, mais ou menos 150 mil seguidores no Instagram. Rapaz novo mesmo. E ele tinha um problema aqui, uma enfermidade, que ele tinha câncer, né? E Deus curou ele do câncer e deu o dom de cura pra ele, velho. Uau! É forte demais, cara. Deu o dom de cura pra ele. E essa semana eu tava vendo o trabalho de evangelismo que ele faz nas escolas. É algo assim tremendo, cara. Ele tem uma estrutura, uma equipe que acompanha ele em todas as escolas. A maioria delas é escola estadual. O que mais dá acesso, né? As escolas particulares geralmente são muito restritas para isso. E ele estava em uma escola com um pátio assim, ó, lotado de jovens. Tudo pararam mesmo para ouvir ele, sabe? Eu queria que ele até tivesse aqui participando com a gente para ele contar a estratégia que ele utiliza para poder fazer esse trabalho. Mas vai ter uma outra oportunidade no próximo Fire, quem sabe ele vai estar conosco. E o interessante, cara, é que essa semana eu acompanhando esse trabalho dele, um jovem com problema de audição no ouvido. Ele chamou à frente e ele recebeu a oração e aquele jovem voltou a ouvir. Foi curado na hora. Naquele dia, naquela tarde, 200 jovens aceitaram Jesus. 200 jovens aceitaram Jesus. Naquele dia. E você vê nos vídeos, nas imagens e tudo, os jovens chorando, sabe? Se entregando mesmo ali para Cristo, recebendo a palavra. E é algo fantástico, cara. Lucas Teodoro. Por isso que eu falei, a gente tem que fazer um trabalho de evangelismo pesado para esse próximo Fire. Porque eu creio que Deus ele vai duplicar ou triplicar o número de pessoas que aceitaram Jesus no primeiro Fire, nesse segundo Fire. Então a proposta é essa, o propósito é esse, de exatamente fazer um trabalho pesado de evangelismo mesmo, investir no evangelismo esse mês, nas escolas, na rua, nas comunidades, no nosso bairro, para justamente a gente, através daquilo que Deus irá fazer através da vida do Lucas, alcançar o maior número de pessoas possível. Amém. E algo mais fala bem assim, caraca, você viu lá na minha igreja um cadeirante voltou a andar. Ninguém mais escuta, ninguém mais vê falar disso, sabe? Ou escuta, entende? As pessoas vivem com uma referência do passado. De que, tal pessoa foi curada. Mas e aí? Será que Deus cura só no tempo dela? Sabe? Então, assim, é que as pessoas, os jovens hoje têm que entender, é algo que eu volto a falar, que eu já falei, tem que entender que em nome de Deus nós vamos fazer muitas outras coisas. Assim como Jesus fez. Só que, assim, se a gente continuar vivendo de maneira superficial, é impossível que isso aconteça. É que nem você falou, cara, ele tinha câncer, ele foi curado e Deus deu pra ele o dom de cura. Sabe? Imagina o processo que esse rapaz não teve que passar pra hoje ele exercer isso na vida de outras pessoas. Muito sabe? De oração. Exatamente. Aí hoje as pessoas pensam assim, cara, não tem mais milagre, não existe mais milagre, mas por que não existe mais milagre? Será que é Deus que parou de curar ou nós que paramos de nos relacionar com Ele? De orar. Exatamente, de busca, né? De busca, porque, cara, é impossível você querer que uma pessoa seja curada se você não busca aquilo ali. Sabe, é que nem assim, eu e o Júnior, a gente ministra. E se a gente tiver ali, chega ali pra ministrar, sem saber pelo menos o que a gente tá fazendo, aquilo ali em vão. As pessoas elas vão escutar um som, pessoas cantando e pronto, acabou. Mas tudo aquilo ali tem um intuito, da mesma forma que ele tem um intuito, que é o quê? Deus usa a vida dele para curar outras vidas.
E o jovem tem que entender, cara, que milagre não acontece só no passado, milagre pode acontecer hoje também. Às vezes na sua casa, com o seu colega de serviço, com o seu colega de trabalho. Sabe? Às vezes através da sua vida, alguém pode ser curado. Sabe? E uma coisa é certa, o Fire Day que vai vir aí, meu irmão, eu tenho até medo. E aí, Johnny? Lucas Teodoro, o que você achou? Mas expectativas a milhão. Vai dar certo. Já deu certo. Eu tenho certeza disso. E vai ser, eu acredito que vai ser mais surpreendente do que o primeiro. Porque o que Deus vem fazendo, né? é porque tipo assim, nós temos expectativas de uma forma e Deus nos surpreende até nós mesmos. Então vamos lá. Estamos preparados porque Deus vai fazer. Vai nos surpreender novamente. Ou seja, vai ser um dia de fogo mesmo. Dia de fogo. Fire Day. Um dia de fogo. Um dia do derramar do Espírito. O propósito, o intuito é esse. Como Natanael mesmo falou recentemente. Não é para que ninguém apareça, mas que Cristo esteja realmente no centro do trabalho, no centro deste evento, de tudo aquilo que Ele irá fazer ali em nosso vida. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, e é Ele que faz. Opera. Apenas ferramentas. Né? Falou um negócio interessante, cortando, que ferramentas, mas que sejam ferramentas que Deus usa, né? Sim. Esse dia eu tava vendo lá o pastor na pregação lá, e ele falando, não, vamos, ora e tal, seja instrumento nas mãos de Deus, mas peça também para ser um instrumento que Ele vai usar, entendeu? Que Ele use, não só o instrumento, porque o instrumento sozinho não vai. Verdade. Né? Achei, eu sozinho pensando nisso lá, né? E que seja assim, né? Que todo mundo coloque no seu coração, peça a Deus direção, peça para ser um instrumento usável, instrumento usado por Deus. É isso aí, Jerry. O próximo Fire Day, dia 10. Dia 10. Pegando fogo. Pegando fogo. 10 de novembro, Lucas Teodoro. Já vai vir aí. E a chinela vai cantar. E tudo que nós queremos é ver jovens se render a Cristo, ver jovens aceitarem a Jesus, se entregar realmente a esse evangelho. Tudo que nós desejamos, almejamos e estamos orando em prol disso, né? Eu quero aqui aproveitar aqui a oportunidade para agradecer o Géry, viu, Géry? Cara, você é, nota 1000. Obrigado, uma estrutura bacana aqui que o Géry tem, cedeu para nós fazer o podcast. E nós vamos estar utilizando aqui, né, o espaço dele. Esse cara tem desenvolvido um trabalho muito legal na nossa cidade. É uma referência aí para essa geração. É uma voz em torno, no meio da cidade. Mano, obrigado, viu? Obrigado por você ter... E aí já tem a data do próximo podcast do Fire Day? Daqui 15 dias, né? 15 dias, né? Explica pra galera um pouco também do intuito, né? Da ideia do propósito do podcast, né? No caso. Porque hoje nós foi feito o lançamento, né, do podcast. No próximo já vai ser na página mesmo do Fire Day Podcast, né? Isso. Vai explicar isso pra galera. Isso. Quem não se inscreveu ainda já corre lá na... vai ser o único, tá? Podcast Fire Day, tá? Você já corre lá, se inscreva. Pra vocês ficarem ligadinhos. Também não esqueça de acionar a notificação, que toda quarta, quinzenal, vai ter aí a live às 20 horas possível. Quarta. Quando sair a live, você já ser notificado, não perder nenhuma live do podcast Fire Day. Com certeza vai ser tão transformador quanto o Fire Day, que é o culto que é feito aí mensalmente, não é verdade? É trimestral? Como é que é? O Fire Day é de 2 em 2 meses. 2 meses, né? 2 meses. Então, o propósito também do Fire Day... Do cada podcast, 60 dias. Ele tá fazendo... compartilhar daquilo que Deus tem feito através desses trabalhos, que é qual está sendo realizado no nosso campo. Trazer pessoas aqui para poder participar juntamente conosco e abordar temas, cara, relacionados reino, né? a reino.
relacionado a isso. Aqui o propósito é somente esse: reino, reino, reino e reino. Né? O propósito é exatamente esse. Então, o próximo Fire a gente já vai vir aí com algumas novidades, uns temas legais para a gente poder discutir aqui, falar também. Eu acredito que no próximo nosso pastor vai estar presente também. Ele teve um imprevisto, não pôde vir, pastor Danilo. E eu tenho certeza que vai ser bênção. É apenas o início de grandes coisas que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Então vamos compartilhar aí, galera. Vamos divulgar o nosso canal no YouTube. Se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve. No próximo a gente já vai estar, né, no nosso próprio canal. A gente teve um imprevisto que não deu para poder fazer a estreia dentro dele, mas no próximo já vamos estar já. Eu tenho certeza que vai ser topzera, assim como foi o de hoje. Esse vídeo vai para lá, não vai? Vai sim. Vai só pode baixar ele. Aí esse vídeo, quem quiser assistir na íntegra, né? Vai estar. No caso, pode já baixar ele, eu vou estar fazendo isso. Dá um jeito de ficar em casa, eu faço isso aqui. Em casa, vou baixar esse no canal de vocês. Fechou. Show de bola. Assiste lá na íntegra. Galera, obrigado. Vocês que tiraram tempo para nos assistir aí, para fazer parte desse momento aqui, onde nós podemos falar um pouquinho do reino, daquilo que Deus tem feito no Fire Day. E o próximo vai ser pipoco, né, Juninho? Vai ser pipoco. Sabe de nada. Valeu, moçada. Obrigadão, viu? Vou dar tchau. Paz, shalom. Até mais. Shalom, paz, tchau, valeu.